E aí, meus amores, aqui é a Daniele Rocha e hoje vamos com mais uma reação do meu canal. Bom, gente, muita gente mesmo pediu para eu fazer a reação do Fábio Braza. Então vamos hoje de Fábio Braza. Fábio Braza, participação Hélio Bentes, produção musical Marcelo Cabucci e Caio Paiva. De volta para o passado. Então, bora lá, vamos reagir junto. Se eu pudesse voltar ao passado, voltaria mais ou menos em 1500 e rogaria aos ventos que desviassem as caravelas daquela invasão que chamamos de descobrimento. Daria aos índios válidos conselhos se os portugueses vierem aqui. Não se enganem com os espelhos, e quando a escravidão cruzasse os mares, despistaria os bandeirantes, para que eles nunca encontrassem palmares. Empunharia armas e escudos e ajudaria Antônio Conselheiro a defender Canudos. Avisaria Mandela, aguenta firme, o apartheid vai acabar quando você sair da cela. Mostraria pra Galileu um vídeo do homem na lua e diria: isso tudo começou de uma ideia sua. Se eu pudesse voltar atrás, levaria o tratamento da AIDS só pro meus heróis viverem mais. Marcharia ao lado de Luther King e Rosa Parks no Alabama. Avisaria Brumadinho e Mariana antes de descer a lama. Se eu tivesse a condição, imploraria pra Chapecoense não entrar naquele avião. Se eu pudesse mudar um instante, corrigir os erros de antes, o que será que viria adiante? O que será que viria? Se eu pudesse mudar um instante, o que será que viria adiante? O que será que viria? Nossa, que música linda! Se eu pudesse voltar ao passado, tentaria impedir algum massacre. Chernobyl, Hiroshima, Nagasaki. Será que se eu denunciasse os terroristas no 11 de setembro, haveria a guerra do Iraque? Avisaria os Black Panthers, cuidado, eles vão tentar destruir vocês na epidemia do crack. Trombaria o Tupac, cantaria Changes, Black President e mostraria uma foto do Barack. Se eu pudesse matar Hitler antes dele chegar no poder, evitaria tanto sofrimento desnecessário. Mas se eu não pudesse, faria questão de dizer pra Anne Frank que o mundo todo ainda vai ler o seu diário. E se eu mudasse o passado, será que eu existiria? E se eu não existisse, que diferença faria? Se eu pudesse saber de onde o vírus viria, avisaria o mundo antes que ele virasse pandemia. Quanto sofrimento em vão, quantos mais se vão? Sócrates, Jesus, Tutis ou Hutus, até quando, irmão? Os filhos do futuro dizem: não nos desapontem, somos herdeiros dos erros de ontem. Talvez eu esteja pensando demais, talvez eu não seja capaz de mudar nem mesmo isso aqui. E se eu pudesse voltar ao passado, ou melhor, e se esse já é o passado e alguém só tá esperando eu agir? Se mudar um instante, corrigir os erros de antes, o que será que viria adiante? O que será que viria? Se eu pudesse mudar um instante, o que será que viria adiante? O que será que viria? Se eu tivesse o dom de prever, se eu pudesse saber o que iria acontecer, se eu tivesse esse poder. Se eu tivesse o dom de prever, se eu pudesse saber o que iria acontecer, se eu tivesse esse poder. Se eu tivesse o dom de prever, se eu pudesse saber o que iria acontecer, se eu tivesse esse poder. Se eu tivesse o dom de prever, se eu pudesse saber o que iria acontecer, se eu tivesse esse poder. O dom de prever, se eu pudesse saber o que iria acontecer, se eu tivesse esse poder. Se eu tivesse o dom de prever, se eu pudesse saber o que iria acontecer, se eu tivesse esse poder.
O que os filhos do futuro dirão de nós, hein? Já parou pra pensar? O passado é agora. Nossa, gente. Não conheci o Fábio Braza, mas, meu Deus, parabéns. Foda, viu? Com certeza agora eu vou começar a escutar todas as músicas dele, porque eu sou completamente apaixonada por seres humanos que conseguem, como que eu posso falar? Que conseguem ser gente de verdade, sabe? Porque o mundo tá todo errado, gente. Só vê coisa errada, só vê pessoa errada, só vê morte, assalto, fome. Então eu acho que a gente tem que elevar essas pessoas que mostram pra gente a verdade, que mostram o arrependimento de outro ser humano, que tentam mudar alguma coisa pro melhor, entendeu? Bom, eu vou dar mais uma olhada aqui no clipe, vou ver algumas palavras-chave e aí daqui a pouco eu volto pra comentar mais um pouquinho com vocês, tá? Bom, gente, voltei. Na verdade, eu acho que nem tem um verso de destaque, porque se fosse pra me pegar, eu teria que pegar a música toda. Eu achei a música perfeita, gente. Perfeita, me surpreendeu muito. Como eu falei, eu não conhecia o Fábio Braza e, meu Deus, que ser humano, tá de parabéns. O Hélio Bentes também, que fez participação aí na música. Show de bola essa música, amei. Bom, verso de destaque. Na verdade, eu peguei 5 aqui, que foi os que me chamaram assim mais atenção. Se eu pudesse voltar atrás, levaria o tratamento da AIDS só para os meus heróis viverem mais. Meu Deus. Quem dera ter o tratamento da AIDS. Quem dera que a gente conseguisse acabar com essa doença. Nossa, essa música deixa a gente muito... mexe muito com o emocional. Música assim, vocês sabem, vocês acompanham aí meu canal, sabe que... Não. Outro verso de destaque. Avisaria Brumadinho e Mariana antes de descer lama. Não, Brumadinho e Mariana foi... Nem dá pra comentar isso, gente. Foi muito drástico. Foi uma das coisas assim que eu acho que me abalou mais. Se eu pudesse matar Hitler antes dele chegar no poder, evitaria tanto sofrimento desnecessário. Mas se eu não pudesse, faria questão de dizer para Anne Frank: o mundo todo vai ler o seu diário. Foda. Outra. Se eu pudesse saber de onde o vírus viria, avisaria o mundo antes que ele virasse pandemia. Esse foi um dos que mais me chamaram a atenção, porque, gente, esse vírus já tá me deixando louca, sério. E a última frase de destaque que eu peguei. Os filhos do futuro dizem: não nos desapontem, somos herdeiros dos erros de ontem. É isso aí, galera. Gente, o mundo... eu acho que essa vai virar minha frase, porque o mundo tá todo errado. Tem tanta gente que a gente conhece que tem vergonha só de conhecer a pessoa. Tem tanto ser humano ruim no mundo. Eu acho que se as pessoas escutassem mais músicas de rap, mais músicas que falam do ser humano, talvez o mundo iria começar a ser um lugar melhor. Bom, galera, então é isso. Eu amei. Amei de paixão essa música. De Volta pro Passado. Fábio Braza, participação Hélio Bentes. Amei, amei, amei. Gente, eu vou indicar pra todo mundo. Assistam, vale a pena. O clipe é perfeito, te faz pensar muito sobre o que a gente tá vivendo hoje, sobre o ser humano. E com certeza vai fazer você querer mudar. Mudar pra melhor sempre. Então é isso. Se inscreve no canal, deixe seu like.
Me manda mais músicas que vocês querem que eu reaja. Então é isso, eu tenho minhas redes sociais aí. Quem quiser me seguir e conhecer um pouco mais sobre minha pessoa, segue aí. Então é isso.